noite, pessoas. Eu dou as boas-vindas para uma noite fria em São Paulo e, como sempre, temos nossos colegas do IMPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade, Rafael Teixeira e Camille Borges, para conversarmos aqui com o nosso convidado, o professor Roberto Banaco. É um prazer ter você aqui hoje. O prazer é todo meu. Oba! Tá aqui. Opa, vamos lá. Vamos conversar sobre coisas importantes e interessantes. Como sempre, Camille está ali atenta para caso alguém queira fazer alguma pergunta, mandar alguma mensagem, colaborar de alguma forma. Ela está ali sempre atenta e participando da discussão aqui. E o Rafael está sempre aqui atento para algumas coisas. Aliás, ele que faz a primeira pergunta. Tem sido assim, Rafael? Tem funcionado assim. Tem funcionado assim. Qual é a pergunta que nós falamos? Sobre o que o Roberto vai falar mesmo? Bem, vamos lá, né? Boa noite a todos e a todas, né? Eu queria agradecer a presença do Roberto. Acho que a primeira pergunta que me vem, né, a gente vai falar sobre pesquisa de sexualidade na universidade, né? E aí, como que a gente faz esse tipo de pesquisa na universidade? Como é que a gente pesquisa sexo na universidade? É bom perguntar isso, porque eu acho que muita gente vai ficar pensando que as pessoas estão fazendo o que na universidade, né? Sim. O que se Então faz é bom na a gente universidade? discutir. Olha, a pesquisa é uma coisa muito ampla, né? Você tem muitos recortes para poder fazer pesquisa. E a mesma coisa vai acontecer com o sexo, com a sexualidade. E dentro desse tema também você tem muitos recortes que você pode fazer, né? Você pode ter desde uma sedução, uma atração, que você pode estar estudando como é que as pessoas se aproximam umas das outras, como é que você sabe que duas pessoas estão em relacionamento ou não. Você pode trabalhar, por exemplo, com texto, com sexting e com outras coisas do gênero. Então você trabalha muito com comportamento verbal e poder entender por que as pessoas têm tanto tesão com palavras, né? Porque que elas estão mexendo e por que isso altera tanto o estado. Peraí, mas quer dizer que então não chega nem a pesquisar sexo mesmo? Não, chega a pesquisar sexo também, mas é que Mas- aí você precisa ter sexo mesmo, não. Isso é tudo Não, isso Não é na sexo. prática. Tudo isso é sexo. Eu não sei o que você quer dizer com sexo mesmo. Isso, porque eu acho que é importante trazer essa história para quem está ouvindo, para que não fique aquela impressão meio descabida de que então a gente fica vendo pessoas fazendo sexo na universidade. Não é assim. É. Até poderia ser. Até mas- já foi. Até já foi. Até já foi. Até já Master foi, e que era Johnson necess- fizeram isso. Que era necessário para saber Claro. uma série de coisas, como o corpo funcionava. Mas você já começou a contar de uma série de coisas que dizem respeito ao que nós falamos, ao que nós pensamos, ao que nós escrevemos, até através da mídia, ou seja, sexting, por exemplo. Quer dizer, tem uma série de formas de estudar questões da sexualidade. Não, com certeza. Uau! Com certeza. Muitas formas. Mas é fácil fazer isso, Roberto. Quero dizer, eu chego lá assim, mas eu quero estudar questões de sexualidade. Falo com quem? Bato na porta de quem lá? É bom, acho que tem que bater na porta de pesquisador. O problema da pesquisa é que assim, a gente tem alguns objetos de estudo que são mais afeitos à observação direta. Há outros objetos de estudo que são mais afeitos e são possíveis de serem estudados por via indireta. Às vezes você tem que fazer uma pesquisa entrevistando pessoas, às vezes você pode observá-las diretamente fazendo os comportamentos. Com o sexo é uma coisa mais difícil, né? Quando você vai trabalhar sexo é mais difícil. Se você for trabalhar outros temas amplos, como sexualidade, Aham. que aí não dá para você ficar acompanhando a pessoa o tempo inteiro, que é onde ela exerce a sexualidade dela, por exemplo, na rua, ela exerce com parceiros, ela exerce numa danceteria. Você tem aí uma série de danceteria, acho que eu falei da minha idade, né? Acho que não chama mais isso agora. Mas você tem uma série de entraves para poder estudar, dependendo do tema, que você tem que adequar a sua forma de poder abordar o problema e poder encontrar ali dados que sejam relevantes para uma análise e para poder ajudar as pessoas vivendo os temas que abordam, né, que transbordam aquela pesquisa, né? Eu fico pensando, Roberto, o quanto é necessário isso, né? Porque a gente aqui no programa, nossa prática profissional, a gente parte de um pressuposto de sexualidade científica, né? E o quanto a gente precisa encontrar meios dessa pesquisa para poder trazer a sexualidade para uma discussão na prática clínica, em sala de aula,
pra gente fazer um trabalho que atenda a necessidade, né? E que saia de dogmas, saia de preconceitos, saia de moralismos que muitas vezes também falam sobre a sexualidade, Sim, né? sim. É que aí tem uma outra coisa, né? A ciência, ela também tem muitas formas de abordar os temas, né? Ou os objetos de estudo. E como eu estava dizendo para vocês, tem temas que você pode observar diretamente, tem temas que você observa indiretamente, né? Então, por exemplo, pensamento, você observa indiretamente, Sim. dependendo da ciência que você segue. Hoje em dia, você tem a neurologia que já está conseguindo alcançar algum conhecimento em que você acopla algumas máquinas ou algumas coisas e você acessa, então, o cérebro em funcionamento também como se o pensamento fosse só no cérebro, né? Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe se você não pensa com o corpo inteiro, né? Ou se quando você pensa, o seu corpo inteiro não está reagindo a uma série de coisas. Quando você fala de um tema como sexo, você pode, de alguma maneira, focalizar nas zonas erógenas, se você quiser, né? Ou com o membro, ou com a vagina, ou alguma coisa assim, mas você responde com o corpo inteiro. E aí você tem uma coisa muito ampla para poder estudar, e então, quando a coisa é muito ampla, em geral também a ciência, ela parte em pedaços menores, né? Ela propõe sempre uma análise de pequenos pedaços para depois ir ampliando o conhecimento. Então você vai ver estudos que vão estudar olhar, né? Como é que é o olhar, né? Ou como é que, como eu estava falando, a leitura de um texto é capaz de te provocar uma excitação, Perfeito. de qualquer maneira, né? Que seja no seu corpo, né? Você fica com a corrente sanguínea ativada, né? Você tem sudorese, você tem uma série de coisas. Então, dependendo de como você tem elementos e equipamentos para poder estudar, você adequa o seu estudo para aquilo. Perfeito. E algumas vezes você vai atrás de equipamentos que são adequados para aquilo que você precisa estudar. Uau! Quer dizer que nós podemos também pensar, e você está contando que, por exemplo, um médico pode fazer estudos de funcionamentos do próprio corpo. Só que antes você também contava de várias coisas que são o que a gente fala, o que a gente percebe, que pensa, o que lembra, até mesmo esses autorrelatos, eles são interessantes por uma série de razões, mas eles também são nem sempre, vamos dizer, corretos ou, na verdade, correspondentes. Fidedignos, né? A gente chama fidedigno. Porque eles têm a ver com a veracidade do dado, né? E quando você faz pesquisa, você tem duas grandes interferências, né? O jeito de você obter o dado, que necessariamente reduz e traduz para você o dado que você tem, o fenômeno que você observa, e o próprio observador, que é capaz de registrar algumas coisas que ele está priorizando em algum momento. Por exemplo, se você tiver um transdutor mecânico, né? Você liga fios nas pessoas e aí você está tendo aquela zona que está tendo alguma alteração e eu estou vendo transdutivamente num gráfico, né? Aquilo já é um jeito de eu interpretar um estado que a pessoa está me apresentando, né? O outro jeito é quando eu pergunto para ela, e ela precisaria ter um treino enorme de se auto-observar para poder contar para nós como é que são as coisas. Então, por exemplo, você pega muita pesquisa que é embasada em listas de estados ou na psicopatologia isso é cheio, né? Então, a pessoa responde a uma lista para a qual ela não foi treinada. Então, ela não sabe observar aquilo e aí te pergunta, na semana passada você chorou? Pouco? Muito? Mais ou menos? Demais? E o que é pouco? Muito? Mais ou menos demais? O que é chorar, né? Ou seja, que é chorar? escorrer lágrimas. Exatamente. Então, tem uma série de coisas aí que, por enquanto, é o jeito que a gente consegue chegar na pesquisa. É interessante como você está contando, porque então, nós, na qualidade de psicólogos de consultório, você está contando que são coisas que nós precisamos aprender a fazer exatamente para compreender o que essa pessoa quer dizer com aquela palavra, com aquela descrição que ela trouxe, e se aquilo corresponde de fato a uma psicopatologia ou algo, e na verdade como que a gente vai ajudar essa pessoa a, às vezes, só conviver com uma forma de fazer
que é bastante Sim. normal, possível, adequada e que essa pessoa está sofrendo. Genial sua pergunta. Olha, Mas mais do que isso, eu preciso saber o que é que eu estou perguntando quando eu coloco aquilo. isto. Então, muitas vezes as pessoas falam, você quer saber se a pessoa está em depressão? Aplica aqui a Sim. lista do Beck. Tá, Tá, eu aplico. mas eu E tenho... ela vai me dar um número. Ela vai me dar um número Sim. e vai me dar uma faixa. Até aqui ela tem depressão, até aqui ela tem depressão leve, qualquer coisa. Mas eu não sei o que é aquilo. Eu não tenho a menor ideia do que aquilo significa. Nós é que vamos passar a ter que observar e Exatamente. dialogando, nós também nos ajustamos ao relato da outra Exato. pessoa. E o quanto isso pode ser complicado em sexualidade, né? Porque envolvem vários Exato. amos, Exato. coisas que não conversamos com as nossas famílias, com os nossos parceiros, coisas que nem sabemos o que é, se tiver Tem uma palavra desconhecida. Sabe que tem um filme, né, maravilhoso chamado Kinsey, que fala de como conta lá a história do Kinsey, não sei o quanto é verídico ou quanto não é, mas de como ele começou a fazer pesquisa em sexualidade nos Estados Unidos, e aí ele começou a fazer entrevistas, e o que é interessante do filme é que ele próprio se observou, ele próprio descobriu uma série de coisas da sexualidade dele, que ele partilhava com os colegas, ele partilhava com a esposa dele, e ela também partilhava coisas com ele, e falavam coisas, isso tudo criando um autoconhecimento para ele saber, inclusive, o que ele estava pesquisando. Então, esse transdutor agora, que é humano, se eu vou fazer uma entrevista com alguém, eu tenho que saber o que eu vou perguntar, perceber se a outra pessoa entendeu aquilo mesmo que eu queria falar, e quando ela me responde, se eu entendo exatamente aquilo que ela está me dizendo, e se ela sabe aquilo que ela está dizendo. Então, são muitos cuidados que a gente tem que tomar, mas para mim, um dos mais importantes é esse, que o pesquisador, ele se intere daquilo que ele está fazendo, né? E que ele saiba exatamente qual é o alcance daquilo que ele tem, como ele vai relatar aquilo, porque aquele dado ele vai ser usado para outras coisas, né? Ele vai ser usado para você criar talvez tecnologia, para criar procedimentos, para criar uma série de ajudas para o sofrimento humano naquele tema, né? O que eu entendo, Roberto, disso que a gente está conversando é o quanto muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que a ciência vai trazer algo pronto, e do que você conta pra gente é mais no sentido de, primeiro, ela observa. A gente vai observar o que a pessoa está sentindo, pensando, reações fisiológicas no corpo. Nosso papel, muitas vezes, é esse, observar. E a partir daí, dentro desse espectro de observação, entender o que caminha dentro do que pode ser saudável, no sentido do que pode ajudar a pessoa, do que pode prejudicar a pessoa. E aí a gente traz, então, questionários, muitas vezes, que são, às vezes, mapeadores ou indicadores, mas é parte do nosso trabalho, né, enquanto cientistas, enquanto psicólogos e psicologia, entender como é que se dá aquilo na prática e ajudar a outra pessoa a entender também. Isso. Porque muitas vezes ela vem com essa expectativa de eu faço isso, eu não sei o que é isso, me diz o que é. Isso. A gente também não, né? Necessariamente a gente não sabe a priori como é que funciona. E veja, essas listas, elas também são resultado de muitas pesquisas, né? Elas não são, quando elas ganham uma projeção, que elas passam a ter uma utilização psicodiagnóstica ou alguma coisa assim, já tiveram 1000 pesquisas a respeito disso, já teve rotação estatística, que é o suprassumo hoje em dia, essa coisa estatística, e que já deu certo com um monte de gente, né? Já teve uma utilidade com um monte de gente. Porém, o nosso caso, que está na nossa frente, ele, como você disse, a lista, o resultado do teste, ele pode ser um indicador de algumas coisas que eu tenho que observar. Perfeito. Então, dependendo do relato dele, se ele relata que tem, sei lá, falha eretiva, se ele fala que tem uma frigidez, se ele fala que tem qualquer coisa. Qualquer né? palavra que ele use. Qualquer palavra que ele pessoa. use. Eu tenho que saber exatamente que aquilo, como é que aquilo corresponde com aquilo que ele sente, com aquilo que ele exercita, aquilo que ele faz. Me né? vem uma ideia de, por exemplo, né, quando chegam homens na terapia de eu não tenho ereção, logo eu não sinto desejo. E quanto a gente já aprendeu em pesquisas que ereção não necessariamente é um sinal de desejo, e esse homem pode ter outros sinais, né, pensamento, outras reações fisiológicas, uma maior disposição a estar com alguém. O não ter uma ereção não é sinal de não ter desejo, mas é um sinalizador de alguma coisa. Sim. E a partir daí a gente investiga outras coisas. Isso, né? isso. Perfeito. Tem isso também. Inclusive coisas situacionais, né? Uma coisa muito importante, bom, vocês sabem mais que eu,
você vai testar também em que situações que ele Sim. não tem. Em que situações Sim. ele tem, né? Não tem nenhuma, Perfeito. tem algumas, tem outras. Né? Discriminar situações, Isso. isso ajuda. E muitas vezes a pessoa que está em sofrimento não consegue perceber isso porque o foco é na situação problema, ele já pôs um nome para aquilo e não consegue perceber as alternativas possíveis. E perceber as alternativas é sempre importante. Para isso que existe a pesquisa, porque de Sim, alguma maneira sim. nós vamos entender um universo com alternativas. É. Olha, você sabe, você está falando assim, nós, então, da psicologia, para nós trabalharmos com qualquer forma de psicoterapia, a gente vai ter que discutir essa questão, é aprender esses mecanismos de se pesquisar e pesquisar no outro, enquanto a gente nomeia essas condições para entender o que fazer. Como você disse, a pesquisa permite criar tecnologia, às vezes, métodos para fazer alguma coisa, ajudar em alguma modificação. No caso de sexualidade, podem ser disfunções, Sim. como você estava falando, Rafael, mas podem ser sofrimentos por discussões a respeito de sexualidades. O que Posso é que até dar vem um a ser? exemplo, se você quiser, que eu estava pensando nisso, Oswaldo, um exemplo. O famoso tamanho é ou não é documento, né? Acho que a gente já disse, né? A gente já tem uma ciência que diz que não é. Não é sinônimo de prazer. É documento pra Mas quê? essa discussão social diz que sim. E aí, muitas vezes, é nosso trabalho falar, olha, com base na ciência. Então, várias pesquisas, não é. E a gente vai ter que aprender a não esperar isso. Né? Ainda assim, vem a discussão. Mas Vem a então, qual é o discussão. tamanho que nós estamos falando? Exatamente. Sempre tem uma discussão. Por isso, o cientista, ele é alguém que já aprendeu os vários parâmetros para poder minimamente produzir ou propor uma intervenção. É que eu estava pensando uma coisa. Nossa produtora tem uma mensagem aí. Lembrando que a gente vai ter agora em julho uma imersão em terapia sexual, uma imersão, um projeto para passarmos alguns dias para discutirmos profissionalmente a atitude do terapeuta, como lidar com uma série de questões relacionadas à sexualidade no consultório. Ou seja, o que eu tenho que perguntar? Não é só isso. É o que nós vamos sentir com cada das situações, como nós estamos agindo em cada das situações para tomarmos ações que sejam coerentes com o que nós estamos querendo. E é o que você está contando. A gente precisa parar para perceber a gente, senão a gente não discrimina o que a outra pessoa está contando. E outra coisa, a outra pessoa já está contando coisas que não necessariamente dizem respeito àquela palavra que todo mundo usa. E quem quiser participar da imersão é para psicólogos, estudantes de psicologia ou medicina. profissionais da medicina. E entra em que site, Rafa? É impassex.com.br/cursos. E aí a gente tem os cursos lá em imersão em terapias sexuais. Agora em julho. Agora em julho, acho que é no segundo final de semana. Isso. A gente tem um comentário da Denise. Ela falou muito boa essa colocação porque contextualiza muito bem a função da pesquisa. Perfeito. Agora, voltando à sua pergunta, né? Tamanho é documento, eu vou voltar a dizer, para quê? Exato. Muitas vezes, para a segurança Sim. do cara, Não é nem para o prazer sexual, né? E ainda assim, quando a gente fala segurança, então tem que aumentar para a segurança. Tipo, não é essa a questão. Depende do cara, depende de quem é. Sim. Então, algumas vezes ela é. E a gente teria que estudar também isso, como é que essa questão ou foi iniciada, ou como é que ela está sendo mantida, por que ela é mantida em alguns grupos e não em outros. Sim. Se você for fazer a pergunta, o tamanho é documento para a funcionalidade? Não é. A ciência já mostrou que não é. É necessário para dar prazer para mulheres ou para homens? Depende da mulher e depende do homem. Para algumas mulheres para alguns homens para outros homens e para outras mulheres não tem o menor problema. Quem são essas pessoas? Por que para elas é um documento e para outras não é um documento? Então, a partir daí você tem uma miríade de perguntas que você pode fazer, científicas, para poder estudar de uma maneira que seja controlada, que seja mantida, coesa, dentro de um método que é científico. E aí eu vou desvelando relações que vão ser úteis ou não. Né? Muitas vezes você seleciona problemas para estudar de variáveis que não se conectam. E você descobre depois que fez a pesquisa. Então, às vezes, você faz lá as variações e dá nada, dá água. É como se você estivesse jogando batalha naval. Você joga um projeto do outro lado
E aí se acerta nada. Eu fico pensando, né, Roberto, o quanto, por exemplo, antigamente entendia esse prazer sexual apenas como o ato em si, né? Então, o tamanho, a relação sexual, e ao longo das pesquisas nos últimos anos, vem se identificando que a relação prévia que se estabelece com a parceria também é um fator de prazer. Então, se eu me sinto seguro, se eu me sinto acolhido, se eu me sinto íntimo, antes do sexo em si, que aí é um fator de prazer. E o quanto Sim. isso antigamente não se imaginava, que até então entendia-se que não era necessário. Você sabe que antigamente tinha uma coisa muito interessante nos anos 80, não sei se você tem essa... Não, você era novo ainda na época, você não lembra disso. Mas eu recebia muitos homens no consultório que vinham para descobrir se eles sabiam o que era amar ou não. Complexo. Por quê? Porque eles falavam, a minha namorada, a minha mulher, a minha parceira, fala que eu não a amo, mas eu sinto que eu a amo. Mas ela fala que não. E aí era esta a questão que a gente estava tendo que discutir naquele momento, porque o homem tinha que estar... Foi na época que o Pepeu Gomes veio com o homem feminino, né? Os homens... Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? E o Gilberto Gil fez várias músicas, né? O super-homem venha restituir a glória por causa da mulher. Enfim, teve uma série de coisas aí que foram discutidas nesse momento, porque as pessoas não sabiam identificar. Nem as mulheres daquela época sabiam identificar as demonstrações de afeto e de carinho e de desejo dos homens, e nem os homens sabiam por que eles não eram entendidos daquele jeito. E havia muito problema, muito questionamento de ambos os lados, né? Se a gente for separar o mundo em dois, que também não era verdade naquela época. Mas havia aí uma discussão muito grande de uma confusão entre o que era amor, o que era desejo, o que era sexo, o que era casamento, o que era uma relação afetiva. Uma mixórdia que precisou ser, sabe, gradativamente. Aí a ciência começou a estudar e começou a colocar as coisas separadamente, que podem estar juntas, mas não necessariamente estão juntas, né? Quando estão juntas, elas têm um efeito, quando elas estão separadas, elas têm outro efeito. Sim. E está tudo certo. Pois é. Nós estivemos aqui conversando com o professor Roberto Banaco. E é interessante que, assim, você terminou mostrando, até mesmo quando a discussão vai para questões de amor, o como foi importante nas últimas décadas todas se discutir, se pesquisar, buscar entender quais são essas variáveis todas para que nós possamos ter duas pessoas dizendo, eu amo, ama como? E ainda sempre me lembro aquela história, né? O que nós vemos a outra pessoa fazer, a gente pode acreditar. No que a pessoa fala, tem possibilidades. E isso é importante de ter sido pesquisado e continuar sendo pesquisado. Porque também me passa a impressão que os comportamentos humanos, eles vão estar sempre em mudança, em modificação. As emoções, os sentimentos também vão se modificar e nós precisamos continuar pesquisando sempre para entender como essas coisas acontecem e podem acontecer. Então, Roberto, obrigado por ter vindo aqui, gasto o seu tempo, essa disponibilidade, trazer essa disposição, e contamos com você em outras oportunidades para trazer outros assuntos relacionados à questão da psicologia, saúde mental, saúde de casais, porque interessa conversar. Oswaldo, a gente recebeu só um comentário super importante da Carla que eu acho bacana ler. Afeto, sexualidade e identidade de gênero ainda precisam de pesquisa, porque pesquisadores também não sabem por onde ir. Penso que ainda seja um tabu. Achei importante ler. Certamente, certamente. Desculpa. Vamos dar as boas noites, Rafael? Queria agradecer, Roberto, obrigado pela presença, e lembrar da nossa imersão em terapias sexuais no site do empassex.com.br, lá tem todas as informações, e a gente se vê na próxima. É isso. Só agradecer e... Alguma palavra, Roberto? Para quem está ouvindo, para quem vem ouvir? Muito obrigado pela oportunidade e contem comigo sempre que quiser. Vamos trabalhar juntos. Vamos. Gente, boa noite. Lembre-se, domingos, 8h30 da noite, Rádio Vibe Mundial. Depois, procurem nas redes sociais, no Instagram ou
no YouTube, porque é necessário a gente ler, ouvir, ver, assistir, discutir esses assuntos. Saúde mental, terapia de casais, saúde dos casais e a saúde sexual. Até mais, gente. Até domingo.